Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. É sempre um prazer contar com a sua companhia. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida desta semana merece um brinde. Entrevistados da primeira linha e temas transformadores. Confere só o que nós produzimos para você. A incrível revolução dos avós em uma super entrevista com o doutor em biologia, Otávio de Toledo Nóbrega. Você vai viajar no tempo e encontrar os primórdios da cirurgia plástica. Acompanhe com o Dr. Denis Ricardi. Já tentou resolver um problema sem sucesso e que se repete inúmeras vezes? Pois saiba que a origem pode estar no sistema familiar. A terapeuta Juliana Terra esclarece. Quando o assunto é viagem, vamos conhecer o lugar preferido das celebridades nacionais e internacionais, com Isabel Cristina Meirelles. Pense comigo sobre essa incrível e fenomenal revolução dos avós. Para abordar este tema, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida o professor e biólogo Otávio de Toledo Nóbrega. Dr. Otávio é doutor em patologia molecular e também é o atual presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG, que vem a ser Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal. Professor, os avós hoje são diferentes dos avós de ontem? Certamente que sim. Eu acho que a cada geração a gente vem tendo comportamentos, a gente vem agregando conquistas, a gente vem conseguindo, né, marcos e diferenciais na sociedade que fazem com que qualquer geração, né, tenha uma distinção em relação à anterior. Tal como também os avós do futuro serão marcantemente diferentes daqueles que nós tivemos anteriormente. Haja vista você considerar as próprias obras literárias que a gente teve no Brasil, né? Remonte aí a sua mente a Monteiro Lobato e você vai ver a figura, né, da Dona Benta, da vovó, da Dona Anastácia, na verdade, que são personagens icônicos, célebres e que refletiam a sua época, né, de uma avó reclusa, né, a tarefas domésticas e extremamente dedicada, né, aos seus netos, o que não necessariamente reflete, né, o perfil das pessoas que envelhecem hoje, já que a gente tem um público que busca permanecer ativo, busca permanecer com um significado para a vida que extrapole apenas o ambiente doméstico, não que o ambiente doméstico não continue tendo sua relevância, há de continuar tendo, as relações familiares são um importante alicerce da nossa existência, mas as pessoas buscam realizações para além, né, do ambiente doméstico. Então, a inserção no mercado de trabalho, a inserção em trabalhos comunitários e a inserção cada vez maior, né, nos grupos de apoio social tem sido uma marcante, tem sido um aspecto decisivo do nosso envelhecimento atual. E antevejo que nos anos seguintes a gente há também de ter um público com uma característica diferenciada. Nós temos hoje jovens que são extremamente exigentes, exigem qualidade em serviços públicos, exigem qualidade em serviços privados, em produtos. Então a gente há de ter no futuro idosos um pouco mais exigentes, vamos dizer assim, e talvez não tão passivos nas suas demandas como a gente imagina que foram, né, os idosos de tempos anteriores, né, muito resignados, muito reclusos e muito sempre, digamos, passivamente capazes de aceitar mesmo situações que não eram ideais, né, na sua vivência. Isso é uma marca dos idosos de antigamente, que não necessariamente serão os idosos de amanhã. Professor Nóbrega, especialmente com a pandemia, houve um super
avassalador, eu diria, o processo informacional, né? E todas essas informações e também esse período de isolamento fez com que os avós deixassem de ser os avós de antigamente. Como é que, no seu entendimento, através da biologia, aconteceu essa mudança para quem é avó ou avô? Certamente que houve uma grande alteração na forma das pessoas se relacionarem em função dessa imersão digital, que a própria pandemia nos forçou a ter, já que fomos forçados a um distanciamento físico, mas não necessariamente a um isolamento social completo, já que as mídias sociais, os meios de comunicação eletrônica permitiram, né, essa aproximação virtual, né, por meios virtuais. Então muitos, mas muito mesmo, foram os avós e os avós que passaram a ter contato com seus entes queridos, filhos, inclusive netos, tá? Netos, bisnetos, através de meios de comunicação à distância, através de videochamadas, através de teleconferências, o que passou a ser, né, durante algum tempo até a regra, por conta desse isolamento físico, desse distanciamento físico pelo qual passamos em função da pandemia recente de Covid-19, e que significou, então, para muitos, né, uma grave perda de relações sociais, na medida em que, né, esse distanciamento físico foi necessário, mas não necessariamente teve que implicar em um isolamento social, porque distanciamento físico é uma coisa, isolamento social é outra. Muitos idosos contornaram o distanciamento físico buscando uma proximidade com os seus netos, com os seus filhos, através de meios digitais. Então, sim, tivemos uma inserção, tivemos uma capacitação, né, dos nossos avós e dos nossos avós no domínio de ferramentas digitais, que se destacou muito nesses tempos recentes, agora de pandemia. Isso, por um lado, né, foi excepcional, trouxe vantagens bastante grandes, né, de permitir que o idoso, o avô, a avó, né, tivessem esse grau a mais de capacidade de se relacionar com as gerações mais jovens. Mas é importante um ponto de alerta que, para muitos avós, para muitas avós, houve também um lado pernicioso, um lado prejudicial, que foi também uma grande adicção em cima das redes. Então é importante hoje que os familiares estejam atentos aos seus pais, às suas mães, ou seja, a geração mais antiga, para verificar o quanto que eles estão mostrando dependência, né, desses mecanismos digitais de inserção. Hoje, por exemplo, nós temos na universidade uma linha de pesquisa que está buscando justamente levantar a frequência com que nós temos pessoas hoje que mostram uma certa dependência, até mesmo uma dependência psicológica, né, do telefone celular, bem como também dos tablets e computadores, não a fim de banir esses mecanismos, mas a fim de equilibrar dentro da vida da pessoa e trazer, então, esses meios para o local ao qual eles pertencem, como uma ferramenta e não como propósito de vida, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que, como qualquer adicção, a pessoa pode se sentir compelida a ficar o tempo todo com um celular na mão. E isso definitivamente não é agradável, porque vai tirar tempo da pessoa fazer uma leitura num livro, ou fazer um preparo de um alimento com qualidade, ou interagir com pessoas fisicamente hoje, que já é possível, de novo, graças à vacinação contra a Covid que foi possível, e as pessoas gradualmente se reinserindo de novo em sociedade, transitando de novo pelas cidades. Para muitos isso já é uma realidade plena, já voltamos ao pleno normal, e por isso mesmo a inserção nos meios sociais, pelos nossos avós, pelas nossas avós, precisa mais do que nunca ser dosado. De repente, um olhar sobre essa geração mais velha seja necessário, né? Muito obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida, professor Otávio Nóbrega. Eu que agradeço, Cris. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico
ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Você vai viajar no tempo e encontrar os primórdios da cirurgia plástica. Acompanhe com o Dr. Denis Ricardi. Realmente muito interessante essa história. É uma história do século VI a.C., na Índia Antiga, onde as mulheres adultas e os ladrões tinham o seu nariz amputado para que ficassem estigmatizados pelos crimes cometidos. E esse grande cirurgião indiano, Sushruta Samhita, começou a fazer a reconstrução nasal naquela época. Depois de muito tempo, médicos ingleses foram à Índia aprender essas cirurgias com nativos indianos, que foram passadas ao longo de gerações, e por incrível que pareça, até hoje a gente ainda utiliza a mesma cirurgia ou pequenas variações da técnica dele. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro, é a Web Produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da Web Produtora? webprodutora.com.br. Você, como eu, quer viver mais e melhor? Se a resposta é sim, presta atenção. Presta muito atenção nas super dicas de saúde 50 a mais com a enfermeira Jacilene Lima. Olá pessoal, tudo bem? Como sempre, eu venho falar que o idoso tem suas particularidades. E ele, durante o dia, tem uma série de mudanças que já é da sua própria idade, né? Então, peço para vocês que observem o diagnóstico do seu paciente. Vamos dar um exemplo. Ele tem uma pressão arterial descontrolada e toma remédio para baixar essa pressão. Antes de você ministrar esse antihipertensivo, verifique a pressão dele. Às vezes, naquele momento, ele não precisa daquele comprimido. E se você der esse antihipertensivo e ele já estiver com a pressão baixa, esse paciente pode dar uma rebaixada e até ir parar no hospital. Tantas e tantas vezes problemas e conflitos têm origem, sabe onde? Lá no sistema familiar. E nós nem por sonho nos damos conta. Para abordar este tema e falar sobre constelação familiar, nós recebemos agora, com muito prazer no De Bem com a Vida, a terapeuta sistêmica Juliana Terra. Como vai, Juliana, e fala de onde? Olá, Cris. Prazer estar aqui com vocês. Falo de Porto Alegre. Juliana, o que vem a ser constelação familiar, por favor? Cris, constelação familiar, ela é uma terapia breve, onde a pessoa tem a oportunidade de olhar para ela dentro do seu próprio sistema. Nós não somos acostumados a olhar, tratar as nossas questões por essa perspectiva. Então, a constelação, ela nos convida a olhar para nós, dentro do nosso sistema, e ver, ver uma questão existencial de encontrar aonde que o amor ficou interrompido, O Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele criou umas leis sistêmicas onde regem o amor. Então, a pessoa, quando traz as suas questões, a gente vai olhar por essa perspectiva das constelações familiares, que é a visão
sistêmica, né, da pessoa dentro do seu clã familiar. E a gente está falando aqui do clã familiar, não somente o pai, a mãe, os irmãos, os avós, mas também os seus ancestrais, né? Então, a gente vai olhar para o problema que essa pessoa está enfrentando hoje pela perspectiva da visão sistêmica, né? A gente vai olhar aonde que gangrenou, né? Aonde que a pessoa não viu, né? Aonde que ficou esquecido, dores que não foram vivenciadas e digeridas, e que hoje a pessoa, por lealdade, por amor, né, está enfrentando alguns problemas, né? Juliana, se eu fizer esta cura, esta limpeza ou este corte em mim, eu também estarei contemplando meus sucessores e de alguma forma beneficiando aquelas pessoas que vieram antes, os meus antecessores? Com certeza. Quando a gente vai fazer, quando eu me prontifico a fazer uma constelação familiar, eu não estou beneficiando só a mim mesma. E essa é a grande diferença das outras terapias. Eu estou beneficiando a mim e o meu clã. Eu estou a serviço de todos, né? Então, com certeza, sim. E em que situações esta prática terapêutica ela é mais assertiva? Na área da saúde, dos negócios, dos relacionamentos, enfim, onde tu entendes que ela é mais pontual? Ela é a terapia dos relacionamentos, né? A vida da visão sistêmica, a vida pela perspectiva da visão sistêmica, ela é baseada nos nossos relacionamentos no trabalho, nos nossos relacionamentos com marido, filhos, colegas de trabalho. Então, quando a gente fala de constelação, a gente está falando de relacionamento. A gente se relaciona com o dinheiro, a gente se relaciona com a comida. Então, quando a gente vai olhar para a constelação e vai olhar para... Eu quero ver a relação com a minha mãe, eu quero ver a minha relação com o dinheiro, eu quero ver sobre se relacionar. Então, será que eu olho para o dinheiro? Será que eu estou de costa para o dinheiro? Qual que é a relação da minha mãe? Aonde que faltou um olhar e um amor, né? Que hoje eu possa estar colhendo frutos que eu não gostaria de estar colhendo. Então, as constelações, elas falam de relacionamentos e da onde o amor parou de fluir para que a gente consiga colocar luz, né? E voltar a fluir o amor daquelas relações. E para eu colher vários frutos. Então, muitas vezes a gente chega com uma questão na constelação, querendo trabalhar, o meu trabalho não anda. Aí tu vai olhar, tu vai ver, e tu tem questões do teu clã para olhar. Juliana, o nosso público é a partir dos 50 anos, a geração 50 a mais, ou também conhecida por economia prateada. A constelação familiar, ela consegue trabalhar pessoas com 50, 60, 70 anos? Com certeza. As constelações, elas não têm idade para quem quer resolver as suas questões internas. Muitas vezes a gente pode estar com 60, 70 anos, 50 anos, e ainda ter dores profundas que não foram resolvidas. Então, não tem idade para quem quer se propor a olhar com amor para o seu próprio clã. Então, quantas mulheres eu já atendi com mais de 50 anos que ainda têm dificuldade de relacionamento com a sua própria mãe, que ainda tem dificuldade para perdoar, né, o seu próprio pai sobre algumas questões. Então, tem mulheres, depois dos 50 anos, que ainda querem empreender, que ainda querem se relacionar, mas as coisas não estão fluindo como ela gostaria. Então, se propor a olhar para as suas questões por essa perspectiva de que algo na sua base familiar ainda não está bem construída, é maravilhoso, né?
Fantástico! Muito obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida, Juliana Terra, consteladora familiar. Muito obrigada, Cris, muito obrigada. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, De Bem com a Vida TV.rs, no Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp, 51 9 91 15 20 90. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência, bons preços para desenvolver o seu livro digital. Telefone 519-8623-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. O que pode ser melhor do que viajar, conhecer e viver novas experiências? Para saber a dica do mês, nós conversamos com Isabel Cristina Meirelles, que é diretora da ML Viagens e Turismo. Isabel, como vai? De bem com a vida? Muito bem. A vida é muito boa. Falando em coisas boas, para onde vamos neste mês de setembro, Isabel? Num lugar exclusivo, no norte cearense, chamado Baía das Caraúbas. É um destino maravilhoso. E o que tem de maravilhoso nesta Bahia, Isabel? Antecipa para nós. Bom, vamos falar um pouco da região, né? E Camocim fica em torno de 6 horas de Fortaleza e em torno de 100 quilômetros do aeroporto de Jericoacoara, que seria o aeroporto mais próximo. É um lugar fantástico, exclusivo, com praias desertas, dunas infinitas, os eólicos a perder de vista, ventos propícios a esportes náuticos. Mas, acima de tudo, este lugar em especial, que chama-se Baía das Caraúbas, é uma maneira diferente de se hospedar. Eles chamam Baía das Caraúbas Glamping. Seria um acampamento de luxo, com todas as comodidades possíveis da nossa vida moderna. Nós temos o Wi-Fi, nós temos uma decoração impecável, nós temos um amor à natureza, que as nossas construções, que são apenas 7 unidades, são construídas como se fossem palafitas para atingir o mínimo possível o meio ambiente, proporcionando uma estadia de vivência ao ar livre, oferecendo experiências, que é a nossa nova palavra para definir as coisas maravilhosas que são oportunizadas nesses hotéis, nesses acampamentos de luxo, onde você realmente pode aproveitar a vida de uma maneira muito especial. Isabel, esse lugar já está sendo considerado o lugar preferido das celebridades. Bom, então não posso deixar de te perguntar em relação a valores e promoções. Temos boas novas? As diárias vão variar, sinceramente, são muito variáveis de acordo com o período. Dizer que poderia custar de 1.500
em torno de 1.500 a diária, oferecendo vários serviços, não seria aconselhável, porque realmente muda muito essas diárias, mas o hotel vale muito a pena como experiência. Eu estive lá em junho, a convite do proprietário, o senhor Mário, do hotel, e eu pude vivenciar algumas experiências que eles oferecem. Eu acho que o grande trunfo deste Baía das Caraúbas, sem dúvida, é o material humano. É a maneira que eles recebem e tratam seus hóspedes. Nós fizemos uma experiência que seria uma fogueira, um luau na beira da praia, porque este hotel é pé na areia. Você sai, você está na frente de um mar imenso com um pôr do sol indescritível. A gente teve a oportunidade de ver. Então, eles fizeram essa fogueira com mesa no chão, com esteiras, com almofadas, serviram um peixe maravilhoso, uma bebida. Então, essa experiência vale muito a pena. Assim como uma outra experiência que eles têm no hotel, que seriam espaços cercados dentro da propriedade do hotel, tudo cercado por vegetação, no qual você também tem um cercadinho com iluminação, colocam as esteiras e você pode apreciar o luar. Então, o hotel, ele prioriza esse contato com a natureza e a vida ao ar livre. Eu acho que quem não gosta disso, né? É uma coisa, não tem como não gostar de você, além de estar bem hospedados, e aí você vai ter vários tipos de hospedagem, seja para a família, como eu fiquei num bangalô, onde tínhamos um quarto para 2 pessoas, na sala, uma sala aberta no meio e um outro quarto nesse mesmo bangalô. Na frente do bangalô, que é feito em forma de palafita, que é alto, você tem uma piscina individual para cada quarto. Então, esse era um dos bangalôs. Outros não ofereciam piscina, mas eram de frente para o mar, para casal. O bangalô de lua de mel tem piscina privativa. Então, você tem muitas formas de aproveitar. Que delícia, Isabel. Já estou com água na boca de conhecer. E assim, ó, no próximo convite, eu vou junto, tá bom? Vamos ver, vamos fazer o possível. Vamos fazer o possível e vamos fazer o de bem com a vida direto de algum lugar especial que a Isabel vai nos indicar. Um grande abraço, sempre um prazer e uma alegria te receber no De Bem com a Vida, Isabel. O prazer é todo meu, que fiquem todos bem. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV.rs. No Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp. 51 9 91 15 20 90. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o privilégio e o prazer da sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.